Saudações a todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Bruna Paixão e estamos reunidos com imensa alegria para continuar o nosso estudo da obra O Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba e sua presença e sua participação são muito importantes. E para fazer os comentários das perguntas, temos nosso querido amigo Boanerges Tavares. Bem-vindo, Boanerges. Bruna, olá, tudo bom? Tem? Tudo bem? E também Tudo contamos bem. com a parceria de Carolina Bidala. Bem-vinda, Carolina. Está sem som hoje aí na Oi, geleira? Olá, Carol. imagina, super som. Tudo bem com vocês? Saudades, que bom a gente estar aqui reunido mais Tudo uma bem, semana Carol, tudo para bem. Você está estudar bem? o nosso livro dos Espíritos. Tudo bem, Bonerges, Pô, graças a tudo Deus. bem. Carol, você não está no Paraná? Mas aqui que faz frio. Mas eu estou vendo uma geleira atrás de você. Você mudou para o Chile ou o sul da Argentina? Onde é que você está? Tá chique nos enganando, não é, Boanerges? Ela está nos enganando. Mas Na é uma verdade, honra. eu tô com o tema de hoje, né? A gente vai falar bastante coisa sobre o que se vê e o que não se enxerga. Então, eu tô em dois mundos ao mesmo tempo. Ai, sempre bem antenada ao tema. É uma honra dividir esse espaço com vocês, né? Vamos começar com a prece, então? Vamos. Vamos lá. Então, dando início ao nosso estudo de hoje, elevamos nossos corações, nosso pensamento em oração a esse Deus, nosso Criador, nosso Pai de bondade, que nos permite diariamente caminharmos cada vez mais na direção dele, na direção do amor, por meio dos ensinamentos, dos exemplos do nosso Mestre Jesus, de todos os espíritos que nos auxiliam, nos amparam. Nós agradecemos por estar aqui novamente reunidos, por todas essas oportunidades diárias. Agradecemos pela vida, agradecemos por estar aqui e poder desfrutar dessa criação. E assim, certos desse amparo da espiritualidade maior, certos do amor de Deus, iniciamos o nosso estudo de hoje. Que assim seja. Então, no nosso último encontro, a gente iniciou a parte segunda sobre o mundo espírita. E tratamos sobre a origem e a natureza dos espíritos. Nós conversamos que os espíritos são seres inteligentes da criação e que eles povoam o universo além desse mundo material que a gente enxerga. A palavra espírito com E maiúsculo, agora, ela é empregada para designar os seres, vamos chamar de extracorpóreos, né? E não mais o elemento inteligente universal que a gente estudou na parte primeira. E nós também entendemos que os espíritos são individualizações desse princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Estudamos também a criação dos espíritos e vimos que Deus não para de criar. E numa tentativa de definir espírito, nós vimos, como trouxeram, né, os espíritos nas respostas, que a palavra imaterial não é o mais adequado, que talvez a palavra incorpóreo seja mais adequado, mais exato, porque pelas respostas nós vimos que tem uma matéria que é chamada de quintessenciada, e que a gente, nossa linguagem, não tem analogia de tão etérea, de tão sutil que ela é, que não pode ser percebida pelos nossos sentidos. E no encontro de hoje, dando sequência, nós vamos falar sobre o mundo normal, primitivo, nós vamos entender o porquê dessa colocação, e sobre a forma e a ubiquidade dos espíritos. Todos os nossos encontros estão na página do YouTube da União Espírita de Piracicaba. E eu lembro a todos que basta escrever sua dúvida no chat do Facebook ou do YouTube que responderemos nos próximos vídeos. Vamos passar para a leitura, então, das perguntas de hoje. Pergunta 84. Vamos lá.
Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Boanerges? Bom, vamos lá. Vamos fazer um esforço de entender o que realmente é esse mundo espiritual, mundo das inteligências incorpóreas. A cultura humana, até hoje, no que diz respeito ao mundo espiritual, tem tido muita dificuldade de definir o que é o mundo espiritual. Seja por falta de uma linguagem adequada, seja porque o nosso conhecimento mesmo e a nossa capacidade intelectual não foi possível de fazer uma definição mais precisa. E também pelo fato de que todo o nosso conhecimento até agora tem sido desenvolvido pelo homem, com alguma inspiração. Mas no caso da doutrina espírita, esse mundo espiritual, ele foi nos trazido pelos seres que vivem no mundo espiritual. Não foram os homens que foram lá e descobriram como é que é esse mundo, mas sim os próprios espíritos que, entrando em contato com os homens, com a permissão de Deus, com a programação de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós já estudamos, nos trouxeram essa informação. Então, vamos procurar fazer uma analogia com as coisas que nós temos aqui no planeta, para a gente, num esforço, criar uma imagem mais aproximada possível do que é o mundo espiritual. Vamos usar a luz como exemplo. Existe uma luz que é visível para o ser humano. Nós vemos essa luz. Mas existem algumas luzes que nós sabemos que ela existe hoje, que a maioria dessas luzes são de conhecimento geral já da humanidade. Talvez há algumas décadas atrás, poucas pessoas tivessem esse conhecimento. Mas acredito que hoje a grande maioria sabe. Então, a maioria deve ter ouvido falar na luz ultravioleta. Tanto é que quando vamos à praia, vamos ao litoral, ou ficamos muito tempo exposto ao sol, a gente tem o hábito de usar protetor solar. E esse protetor exatamente tem como objetivo que nos proteger desses raios solares, dessa luz que queima a nossa pele e que provoca algumas doenças e que a gente não é capaz de perceber pelo nosso sentido da visão. E também tem o infravermelho, também é muito conhecido, raio-x, que também é um tipo de luz, e que a gente não vê. Então, vamos analisar isso para a gente dar tentar dar uma ideia de o que é o mundo espiritual. Essas luzes que nós vemos, as que nós sabemos que existem e que não nós vemos, elas se encaixam num termo técnico da física chamado espectro luminoso. O que é esse espectro luminoso? O pessoal não fique muito preocupado com o termo não, tá? É só para dar uma referência para a gente. Mas vamos lá, esse espectro luminoso é uma faixa de frequência que vai de um ponto que o homem conseguiu medir até o ponto que o homem não consegue medir mais, tá certo? Então, isso é em função daquilo que os instrumentos humanos conseguem medir. Não quer dizer que é o limite do universo, tá? É apenas aquilo que nossos instrumentos até agora detectaram. Então, é uma sequência contínua de mudança de frequência que vão passando por diversos estágios até ao infinito. Para nós, a luz que a gente vê tem uma frequência. O ultravioleta tem outra frequência. O infravermelho tem outra frequência. O raio-x tem outra frequência. E isso é de forma contínua que vai acontecendo, essas mudanças de faixa de frequência, elas vão subindo, 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 não é escada, é uma forma contínua de elevação de frequência. Assim, é o mundo espiritual para nós. Nós estamos, o nosso corpo físico, nós, os espíritos encarnados no corpo físico, estamos num corpo que vibra numa frequência. E os espíritos estão num outro ambiente e vibrando de uma frequência diferente da nossa. Por isso que nós não os vemos, mas eles nos veem. Tá certo? Por causa exatamente dessa frequência em que eles vivem num mundo onde é uma frequência de manifestação
E nós vivemos num outro, onde é uma outra frequência de manifestação. É uma forma contínua. Não é nós aqui e eles lá. Eles não estão lá. Eles estão no ambiente onde essa frequência se manifesta. Vamos usar ainda uma outra referência, ainda um pouco mais grosseira. Nós temos aqui na Terra o nosso ambiente em que nós vivemos, e também nós temos um outro ambiente que é o ambiente marinho. No mar e nos rios, nós temos várias espécies de seres vivos. Eles estão lá numa frequência que não é a nossa. Mas nós podemos penetrar lá. E eles também, eles podem vir. Se quiserem para cá, eles morrem. E nós, se nos equiparmos com o equipamento adequado, nós vamos lá e podemos ficar muito tempo lá sem morrer. Mas o peixe não. Tiramos ele da água e colocamos no nosso ambiente e morre. Então, essa é uma visão um tanto grosseira, com as nossas palavras e o conhecimento que a gente tem da nossa realidade, para a gente poder fazer uma definição o mais aproximada possível do que é o mundo espiritual. Para a gente não ter essa preocupação com o morto. O morto, ele está lá no mundo espiritual. Não, pessoal, é um mundo que vai se eterizando à medida que a frequência de manifestação dos seres que vivem nele vai se alterando. Acho que é uma visão isso, Bruno e Carol. Que pode ter, né, Bonerges? É isso que Como? você falou. É uma visão diferente que a gente pode ter, né? Você tem razão, porque, como você diz, como a gente enxerga, né? Então, tem pessoas que enxergam isso muito como um místico, com medo, às vezes com zombaria, ou às vezes com curiosidade. Eu acho que esse olhar que você traz, né, essa percepção com que você faz esse esclarecimento, mostra realmente que é uma coisa muito simples, são apenas 2 espaços com 2 frequências, não tem muito o que colocar em volta disso. É algo tão simples, né? Se a gente simplificar mais e deixar sentir mais do que incluir conceitos que não fazem sentido, né? Pode ser que a gente consiga enxergar dos nossos olhos, não é verdade? Acho que sim. E ainda hoje mesmo, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, nas próximas perguntas, dá para a gente avançar um pouquinho mais nessa visão. Com certeza, e eu achei a sua analogia muito interessante, tá? E a ideia de continuidade, eu acho que é isso, a gente vai falar sobre isso ainda, como você trouxe. E eu só queria lembrar que essa questão de frequência, ela permeia o estudo, tá? Então, a gente já começou a falar um pouquinho dela no livro primeiro, a gente está aprofundando um pouco para entender, né, como funciona esse mundo dos espíritos, mas a frequência também está relacionada à mediunidade, né? Eu gosto sempre de lembrar o rádio, né? A gente sintoniza a frequência do rádio, então a gente vai voltar a falar sempre dessa frequência, tá? E é muito importante essa visão que você deu, né, de várias frequências. Mas vamos seguir que vai ter mais do mundo dos espíritos. Bruna, você falou uma coisa agora, eu lembrei, você trocou a mediunidade, o Chico sempre falava que ele era só o carteiro, né? E que o telefone tocava de lá para cá. É isso aí, só o mensageiro. Vamos seguir, então. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita. Ele preexiste, sobrevive a tudo. Boanerges? Continuando no raciocínio anterior, desta vez vamos nos prender exclusivamente no que diz respeito ao nosso mundo humano e o mundo dos peixes. Veja só, na essência, nós não precisamos do mundo dos peixes para sobreviver, precisamos da água, né? Mas no mundo dos peixes, nós não necessitamos deles, ou dos seres marinhos. Então,
mas nós, no entanto, não temos contato com eles e eles conosco, né? Mas de tal forma que a gente sobrevive e continua existindo, mesmo que o mundo marinho não existisse. Se existisse apenas os mares, sem um mundo vivo, nós continuaríamos existindo. Então, é possível conceber desta forma também que o mundo espiritual pré-existente em relação ao mundo material. Mesmo porque a nossa origem é espiritual, não é material. Nós não iniciamos esse ser que somos ser espiritual, nós não iniciamos por causa da matéria. A matéria é um elemento para a nossa manifestação. No entanto, nós existimos mesmo sem a matéria. Então, por isso que os espíritos dizem que ele é pré-existente e sobrevive a tudo. Ou seja, se o planeta Terra amanhã deixasse de existir, o mundo espiritual que compõe o planeta Terra continuaria existindo. O que não significa, vamos lembrar a vocês, que não tem importância o nosso mundo material, como o Boanerges trouxe, foi só uma pergunta didática do Kardec, tá? Para a gente entender qual seria o pré-existente que ele fala, né? Quem vem antes e quem vem depois. Exato. Mas o mundo material é importante para a evolução, tá? Como a gente já começou a conversar disso no livro primeiro. Podemos seguir? Mais algum comentário? Acho que sim. Vamos lá, continuando nesse assunto, tá? 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Boanerges? Bom, continuando o nosso raciocínio e levando em consideração aquilo que a Bruna falou agora há pouco, quando os espíritos respondem sim, e no entanto eles dizem são independentes e contudo tem uma inter-relação constante entre os dois mundos. O que é essa relação constante entre os dois mundos? Porque nós, os espíritos, nós temos a nossa origem no mundo espiritual, tá certo? Mas nós precisamos da matéria. Sem a matéria, nós somos, digamos assim, inúteis. Uma palavra um tanto grosseira para definir, mas podemos usá-la para o nosso raciocínio. Então, nós precisamos da matéria para nós desenvolvermos toda a nossa potencialidade, desde quando somos princípio espiritual, até que nos individualizamos e nos tornamos espírito, um ser circunscrito e limitado em si mesmo, com toda a potencialidade divina que nosso Pai nos ofereceu, de evoluirmos infinitamente e de nos aperfeiçoarmos e adquirirmos conhecimento incessantemente. Então, esse mundo espiritual age sobre o mundo material com esse objetivo, porque o mundo espiritual usa o mundo material para realizar as suas atividades, tá certo? Não é o mundo material que usa o mundo espiritual. Ele reage às ações que o mundo espiritual exerce sobre ele. Ou seja, na programação traçada pelos mensageiros de nosso Pai, por aqueles espíritos superiores, como o nosso Cristo, que são responsáveis pelo planeta, eles, na sua programação de evolução de todo esse orbe, eles realizam tarefas na matéria, e a matéria reage naquilo que eles realizam, executam, permitindo que todo um processo de vida e de evolução aconteça na Terra. Todo um processo de desenvolvimento da inteligência dos seres espirituais, até que um dia a Terra não ofereça mais condição para isso, pela própria natureza física dela, e aí ela deixe de existir, também que não será assim
como eu estou falando, de uma forma tão abrupta, mas um dia ela deixará de existir pelo seu processo de envelhecimento natural. E eu acho que Bruna, Carol? agora com essa pergunta, a gente já consegue entender o título que foi dado, né? O mundo normal primitivo. Porque eles estão se referindo ao mundo dos espíritos, né? Como o mundo primeiro, tá? Como o mundo Como primeiro. aquele mundo que pré-existe, né? O mundo material vem depois, o mundo espiritual vem primeiro, né? Então, por isso, esse título que é dado. E tem mais uma pergunta para a gente ler. Alguém tem mais algum comentário dessa pergunta última aí, ou podemos seguir? Eu acho que podemos seguir, Bruna. A não ser que a Tá. Carol queira falar alguma coisa. Não, podemos seguir. Uhum. É 86 ou 87? Me perdi. É 87 agora. Então, vamos para a pergunta 87. Isso. Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? Resposta: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós sem saberdes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. E essa é a última pergunta dessa parte do mundo primitivo. Boanerges? Vamos relembrar um pouquinho daquilo que a Antes do gente... Bonerges, só queria deixar o seguinte. Diga. Essa explicação que o Bonerges dá sobre esse tema é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Olha a responsabilidade, Bonerges. Vamos relembrar um pouco o nosso encontro da última aula, do nosso último estudo, quando nós falamos dos outros planetas, dos outros sóis, da criação universal, de que existem filhos de Deus distribuídos por todo o universo, num número incontável, e até a gente falou assim, imaginando numa noite sem lua e sem nuvens, a gente olhar para os céus e ver aquele monte de estrela e imaginar em torno deles, dessas estrelas, desses sóis, planetas onde lá estejam nossos irmãos também como nós, uns inferiores a nós, outros iguais a nós, outros superiores e outros perfeitos. Essa pergunta de Kardec, ela tem tudo a ver com isso. Então, quando os espíritos dizem a Kardec que nós, os espíritos, estamos por toda parte, essa toda parte quer dizer toda parte. Não é uma parte, é toda parte. Ou seja, nos outros mundos, naquela frequência que a gente falou para vocês, agora há pouco, em que o Espírito vivo, no meio entre nós, agindo sobre nós, nos beneficiando, oferecendo para nós oportunidade, nos inspirando. E por isso que eles dizem a Kardec que eles são uma potência da natureza, mas essa potência aqui não é de poder mesmo. É de poder sobre a natureza, de poder sobre a vida que Deus oferece a todos nós. E eles são instrumentos de Deus em que sentido? E tudo isso que a gente tem estudado até hoje, desde a formação do planeta, da formação do universo, da ação do Espírito sobre o fluido cósmico universal, e executando com essa ação as determinações de Deus, os desígnios de nosso Pai, na complementação da obra que Deus nos oferece, das oportunidades que Deus nos oferece para a gente possa também ser co-criador como Ele,
participar com ele da criação do universo, da nossa formação, da formação do nosso irmão, daquele que está no nosso lado, dos nossos grupos familiares, e, enfim, de toda a sociedade humana, hoje no planeta Terra. E eles dizem mais que esses espíritos estão em toda parte, mas não em todas as partes é permitido que todos vão. Mas por que será que não é permitido que todos vão em toda parte? Lembra que a gente conversou do espectro luminoso? O espectro luminoso, à medida que a frequência aumenta, ele vai se tornando mais purificado. Assim é o espírito. Para ele atingir certas regiões do mundo espiritual, é necessário que eles alcancem graus evolutivos, senão eles não possuem recursos nem mental, nem de conhecimento para viver em outros ambientes. Então, à medida que eles vão se purificando e avançando no espectro de frequência, entre parênteses, tá, pessoal? Nesse espectro de frequência que nós citamos, eles vão acessando a mundos e ambientes que não é permitido àqueles que vibram em frequência menor alcançar. Bruno e Carol. Boanerges, uma comparação que eu já fiz, eu acho que é bem material do nosso mundo, mas eu acho que dá para visualizar, é como as fases do videogame, tá? Todos aqueles que já jogaram Exatamente. videogame, sabe que não dá para passar por uma fase sem completar algumas tarefas, enfim, né? É isso mesmo, sem ganhar o prêmio para ir. A gente só consegue chegar lá, né, e alcançar esses mundos superiores, aí aqui a gente já pode entrar nas expressões que nós usamos aqui, né, atingir essas frequências mais elevadas, moral e intelectualmente elevadas, né, quando a gente já passou por essas fases, né, e a gente depende da matéria para isso, depende desse mundo espiritual, desculpa, desse mundo corporal, né, mas nós viemos do mundo espiritual, eu acho que isso é muito importante, e essa relação que essa resposta traz, que você trouxe muito bem, né, o quanto a gente interage com eles, e eles estão aqui nos ajudando, tá? Aí tem aqueles que falam, e aqueles que estão nos atrapalhando? Calma que vai ter tema específico para a gente entender isso. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, tá? Mas a pessoa vai assustar, né, Bruno? Nós temos que entender essa base, né? Como que dá essa relação, para daí a gente passar para outras questões, né? Carolina, quer falar alguma coisa? Tem uma parte dessa leitura, né, que ele fala que os espíritos são uma força da natureza. E é claro, né, que se a gente fosse comentar todas as partes, é tão rico, cada detalhe que é colocado, tão bem pensado, né, cada frase, que se a gente fosse analisar, seria uma questão por semana e talvez não daria, né? Mas eu não posso deixar de reforçar essa parte, e eu sei que o Bonerges vai querer me completar, né, sobre os espíritos serem, né, a afirmação dos espíritos serem forças da natureza. Percebe que até a gente, quando a gente, por exemplo, nós assumimos os nossos papéis em casa, né, ser mãe, ser pai, ser filho, nós assumimos nosso papel dentro de organizações, né, escolas, empresas, etc. Os espíritos também assumem os seus papéis, e cada um tem a sua atividade, tem, né, a sua designação. É importante a gente saber que eles estão na natureza, eles são a natureza, e isso tudo está envolvido conosco, né? Então, eu acho que esse comentário, essa percepção de enxergar os espíritos como uma força da natureza também acaba agregando bastante a percepção e o conhecimento daquilo que a gente vai estudar daqui para frente. Perfeito. Eu acho que só complementa, né, a questão
que o Boanerges já tinha pontuado como co-criadores, e eu acho que é isso aí, quando a gente entende esse papel, essa relação, né, a gente começa a ver esse mundão como algo muito mais amplo, que eu acho que esse é o papel aqui do estudo, não é? Ô, Boner, você não vai comentar, não? Hein? Tô aí falando, não vai comentar, não, Boner? Não, mas eu gostei que a tua explicação foi tão natural, tão gostosa, que eu acho que ela em si, ela deixa muito claro isso, esse Se fosse papel. exemplo, fosse falar, Não, então tá bom. não, esse papel de cada um dos espíritos, cada um tem sua responsabilidade, e essas responsabilidades têm em função daquilo que Deus nos oferece de oportunidade para trabalhar, para servir, para aprender, para desenvolver, para crescer, para aprender a amar, né? E aprender as leis do universo que regem todo mundo material, todo mundo espiritual, né? A constituição da matéria, e assim ao infinito. E além, agora gostei. Então vamos seguir. A gente vai entrar agora no segundo tema de hoje, que é a forma e a ubiquidade dos espíritos. São 2 páginas, viu, Bruna? Tá. Esse tema não vai ser esgotado hoje, tá? Então vamos começar e nós vamos continuá-lo no próximo encontro. Vamos lá, então. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Resposta: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Aí tem uma nota do tradutor. Todo esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido de perispírito. Necessário atentar para essas variações, a fim de não confundirmos as explicações. 88A. Essa flama ou centelha tem alguma cor? Resposta: para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Comentário de Kardec. Representam-se ordinariamente os gênios como uma flama ou uma estrela na fronte. E essa alegoria, que lembra a natureza essencial dos espíritos, colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. Boanerges? Bom, e mais uma vez, né, por que é invisível, o que para nós a gente percebe uma forma? De novo, não podemos esquecer, é porque nós não temos os órgãos, não temos as condições físicas para que isso seja possível, não é mesmo? Mas existem alguns tipos de médium que vê os espíritos, não é? E eles se apresentam com um corpo, tá? E da mesma forma como nós, os humanos, nós não vemos a alma. A gente sabe que a alma existe, né? A gente não fala a alma do fulano, a alma do Beltrano, né? Mas e a gente não sabe qual que é a forma da alma. E os espíritos, naturalmente, detectam a forma de um outro espírito, porque eles vivem no mesmo mundo, têm as mesmas características físicas, então conseguem perceber qual que é a característica dele, qual que é a forma que ele tem. E aí, para ele dizer para nós alguma coisa sobre isso, ele nos dá algumas referências no que diz respeito ao fogo, né? Então, ele fala como se fosse uma chama, um clarão, né? Algumas traduções falam uma centelha etérea, é isso? É uma forma assim muito vaga de definir para nós, mesmo por causa da nossa pobreza de linguagem, pessoal. Entendeu? Tem essa dificuldade de você expressar elementos espirituais na linguagem puramente humana, criada para descrever coisas humanas, né? E a gente tem essa dificuldade. A gente fala assim, mundo espiritual, e fala etéreo,
mas etéreo também é espiritual. Então, ficamos dando volta em torno das definições por falta mesmo de uma linguagem que a gente consiga defini-lo com mais clareza. Tá bom? A gente até comentou, né, no vídeo anterior, bastante sobre a questão do etéreo, né? Exatamente. E eu acho que é isso. Para nós, fica essa questão dessa chama, né? Eu acho que é uma visão interessante para a nossa linguagem, para a gente fazer analogia, né? Mas independente da forma, a gente já entende a origem do espírito, a sua natureza, né? Como criatura de Deus. E eu acho que isso para nós, deveria ser suficiente, né, para a gente colocar o nosso lugar e tudo, se colocar no nosso lugar de filhos de Deus, né, como herdeiros, como a gente já conversou. Mas vamos seguir, que eu acho que tem mais, acho que duas questõezinhas para a gente conversar ainda. Isso, é 89. Ô, Bruna, Oi. antes de você concluir, a gente podia também falar o seguinte ainda sobre essa questão, que essa chama, ela está diretamente relacionada ao grau de evolução do espírito. Quanto mais o espírito é evoluído, mais intensa ela é, mais luminosa ela é. A gente pode ter uma referência disso sobre a descrição evangélica da manifestação de Jesus para Paulo de Tarso, quando ele estava indo a caminho de Damasco, não é? No deserto, Jesus aparece para ele. Então, a gente pode ter essa referência. Então, quanto mais evoluído é o espírito, quanto mais ele se aproxima da perfeição, mais essa luz é mais intensa, mais esse brilho torna-se mais ofuscante para nós. Chega um ponto que nós seremos incapazes de resistir a ele, como Paulo não resistiu. E vamos lembrar, essa referência é muito importante, Boanerges, que Paulo ficou cego, né? Ele não resistiu e ele ficou cego. Para quem não sabia, ou não leu, ou não lembrava dessa passagem, a luz de Jesus era tão grande que Paulo ficou cego, né? E aí, enfim. Tão intensa, né? Tão intensa. Agora que você falou isso, eu lembrei, a nota do tradutor que a gente leu na 88, tá? Ele fala que esse trecho se refere ao espírito puro, desprovido de perispírito. Nós vamos estudar ainda os conceitos, entender o perispírito, tá? Por hora, vamos entender como corpo espiritual, como a gente já colocou aqui algumas vezes, tá? Então, tem uma informação já importante, que esse espírito puro, aquele espírito que já está depurado, que não precisa mais reencarnar, não precisava mais passar, né? Não tem mais o que espiar, as provas a passar. Ele já atingiu um nível em que ele está em sintonia, né, em comunhão com Deus. Ele não tem perispírito. Então, essa chama fica, de fato, mais intensa ainda, né? Se a gente vê essa visão, que ele não tem a necessidade do corpo espiritual, de tão sutil, né, tão depurado que ele está. Ótima lembrança aí, Boanerges. Agora, acho que podemos seguir. Vamos lá. 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Resposta: sim, mas rápido como o pensamento. 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Boanerges? Vamos tentar fazer esse Ele esforço. ficou tão Agora as animado coisas que ficam realmente travou. mais complexas. Travou, Vamos ficar... travou um Alô? pouquinho, né? Agora estamos te ouvindo. Você nos escuta? Estão me ouvindo? Tá? Sim. Tá bom. Uhum. Estou escutando, sim. À medida que nós vamos avançando nesses conceitos, eles ficando mais complexos e a gente vai precisar fazer mais comparações para a gente conseguir avançar. Então, quando eles falam sobre a rapidez e que fala aqui a respeito do pensamento, a gente precisa entender o seguinte, que no mundo espiritual existe matéria também.
tá certo? E a matéria, ela não é obstáculo para o espírito. E por que ele não é obstáculo para o espírito? Lembram do espectro? Lembram? Então, se ele vibra numa frequência que ele vai se deslocar, ele consegue deslocar com essa velocidade do pensamento, porque o nível de vibração dele está a tal ponto que a vibração da matéria não é nenhum obstáculo para ele, a matéria que nós conhecemos. Então, eles se deslocam com uma naturalidade, uma rapidez, que eles definem como uma rapidez do pensamento, né? E aí Kardec fala, mas não é o próprio pensamento, né? E ele diz assim, veja, é o pensamento, mas é o pensamento pela vontade. É a vontade dele de pensar e estar lá. Porque se eu pensar num lugar e não quiser estar lá, eu não estarei lá. Então o espírito pensa, quer estar lá e estará lá. E ele pode fazer isso porque quando ele já possui controle suficiente sobre as suas ações para ele controlar essa vontade de estar lá e se deslocar com essa velocidade do pensamento, tá certo? E isso ele pode alcançar porque existe uma capacidade no espírito de expandir as suas percepções e as suas sensações, de irradiar o seu pensamento e o seu sentimento. E isso depende muito do seu grau de evolução. Vamos pensar naquele que para nós é o nosso exemplo supremo. Quando nós oramos ao Senhor, a Jesus, e nós recebemos a resposta, ele não está ao nosso lado. Quando nós oramos de forma contrita, convencido de que a nossa oração é uma oração feita com valores que realmente representam uma vontade de conexão com o nosso Mestre, imediatamente nós sentimos a ação dele sobre nós, mas, no entanto, ele não está junto de nós. Ele expande o seu pensamento, a sua percepção, os seus sentimentos e nos atinge, sem estar aqui, pela vontade dele. E se nós estivermos habilitados a percebê-lo adequadamente em situação de pensamento de sintonia, vamos perceber a presença de Jesus em torno de nós, próximo de nós, ao nosso lado, mas sem que ele esteja fisicamente ao nosso lado. Isso é muito lindo, né? E isso nos conforta, acho que acima de tudo. Eu gostaria só de lembrar uma coisa, que essa resposta da 89A, né? Que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, ajuda já a gente a entender, por exemplo, na questão da morte, né? A morte do corpo físico. Então, assim, para onde que vai o espírito, né? O que acontece? Vamos lembrar que é o pensamento, é onde ele se conecta, né? Onde ele coloca as suas intenções, a sua vontade, é que vai levá-lo. Então, se tem algum apego, as chances é que ele fique vibrando naquela energia e apegado àquela pessoa, aquela coisa, enfim, seja o que for. Agora, se não tiver esse apego, se ele estiver aberto, né, com o pensamento, ele pode receber ajuda e seguir o seu caminho. Isso explica também muitas outras coisas, tá? Mas só para a gente já começar a ilustrar o quão é importante essa resposta. Essas respostas que nós estamos vendo aqui são o fundamento de muitas outras perguntas que nós temos, né? Carol, quer comentar alguma coisa? Eu me lembro aqui, né, no Centro Espírita aqui de Maringá, de assistir uma palestra de uma psicóloga só sobre pensamento, só sobre a importância de como o nosso pensamento interfere em muito quem nós somos, o que nós fazemos, o que nós queremos e, principalmente, a nossa vontade. E aí eu saí rapidinho, porque eu, como todo mundo sabe, né, eu gosto também de fazer algumas leituras
fora, né, do espiritismo, e tem um livro, A Educação da Vontade, né? O Bonerges começou a me provocar e eu fui lá pegar o livro, né? Porque dentro da educação, nada a gente pode fazer se o indivíduo não está querendo estar ali. Eu faço um paralelo muito com o desenvolvimento desse espírito, né? Então, se o espírito está em pensamento, querendo estar ali, como a Bruna mesmo colocou, né? Quem quer estar na morte? A gente se apega muito às coisas que nós temos aqui, né? Então, como a gente lida com o nosso pensamento do dia a dia? Às vezes a gente está numa frequência tão ruim que o nosso pensamento leva a gente para um espaço ou uma sintonia que deixa a gente sem vontade. E a gente fala, principalmente nessa pandemia, né, a importância da gente trabalhar com o nosso pensamento. Então, tem um trechinho aqui que eu quero ler, é coisa rápida. Fala o seguinte, que a causa de quase todos os nossos fracassos, de quase todos os nossos males, é uma só: a fraqueza da vontade. Que a gente possa ter, aproveitando aí o nosso fechamento de hoje, né? Mas que a gente possa ter bons pensamentos, que façam a gente querer ter vontade de fazer coisas boas, não só para nós, para a nossa comunidade, que a gente comece a ter esperança, principalmente num momento tão delicado, e que esses pensamentos nos leve a lugares lindos, estando encarnados ou não. Mas a importância desse nosso pensamento, dessa nossa vontade, para que a gente possa superar as nossas dificuldades da melhor forma possível, porque problemas sempre vão ter. É a forma como a gente encara, é a forma como a gente vê que faz toda a diferença. Então, eu aproveitei essa provocação do Bonerges só para fazer esse adendo, tá? Perfeito, Ká. E vamos lembrar que a resposta nos traz que o pensamento é um atributo, tá? Então, assim, ele na verdade, assim, ele é como se ele fosse um reflexo da nossa alma, do nosso espírito. Então, a gente está pensando e criando, né? O pensamento é uma forma criadora. Teremos oportunidade de conversar, né, sobre o pensamento como criador, né? Criador da nossa realidade. Não é o assunto de hoje, mas é isso que a Carol trouxe, que é muito importante, que o pensamento é um atributo, ele é uma resposta, né, do próprio espírito, e ele interfere diretamente da vontade, e isso significa que ele interfere diretamente no nosso dia a dia, tá? Então, nas nossas companhias espirituais, já que os espíritos estão em toda parte, como estudamos hoje, não é, Boanerges? O nosso pensamento é a frequência que você começou falando lá. Exatamente. Eu tive um instantezinho de fora, porque eu não cheguei a pegar direito a fala da Carol, eu peguei o comecinho, e aí ficou tão ruim para mim, e eu acho que eu saí da conexão. Perdeu. Você ficou com uma outra frequência, veio para outra... Você daqui. Tá vendo como as coisas acontecem para exemplificar? Brincadeira à parte, mas... Na verdade, eu só quis fazer alguma colocação aí, porque é um tema que dá um caldo, né, e tão importante para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente pensa que, que dificuldade, que isso, que aquilo, na verdade, é a forma como a gente enxerga, né, o nosso pensamento, que a gente tem o poder de fazer essa mudança, a gente precisa exercitar isso diariamente, a gente sabe que não é fácil, né, Bruna? Eita, coisa difícil é esse tal de organizar os nossos pensamentos. É muito difícil. Então, foi isso que eu coloquei, Bonerges, de uma forma mais simples, né? Que você sabe que que eu levo mais para esse lado. E a Bruna colocou que vai ser uma proposta aí para a gente ainda estudar lá na frente. A gente queria ouvir um pouquinho o seu complemento. Veja só. A gente não pode deixar de
de levar todas as questões da doutrina espírita para a nossa vida do cotidiano. Porque a proposta espírita, ela é exatamente isso. Eles nos trouxeram um mundo de conhecimento do mundo espiritual para nós, toda uma informação, nos fala da nossa origem, tanto as questões materiais como na nossa origem espiritual. Eles falam do objetivo, de por que nós estamos aqui, por que o planeta foi criado, porque de toda essa história da humanidade. Então, se esses ensinamentos, essa leitura de cada pergunta, ela não nos envolver num sentimento que nos faz com que a nossa vida seja cada instante um pouco diferente, para cada situação, a gente começa a reagir de forma um pouco diferente, mesmo que os outros não percebam isso, porque às vezes é muito difícil. Às vezes a gente está com conceitos, informações e com sentimentos tão enraigados, de às vezes séculos e até milênios, que demorará ainda algum tempo para a gente ser capaz de se libertar dele. Mas já começa uma caminhada, e a gente não pode perder a oportunidade de que cada lição, cada leitura, ela de alguma forma transformar um pouquinho de nosso padrão de pensamento e do nosso padrão de sentir. Então, eu não consegui pegar toda a tua fala, mas eu peguei o iniciozinho e o fim, e é exatamente isso. É no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, no que relacionamos, no que pensamos sobre as pessoas, no que pensamos sobre os fatos, sobre os acontecimentos, e sobre nós mesmos. É muito importante isso. Sem isso, que razão teria para tudo isso? Sem agirmos dessa forma, como falamos nas lições anteriores, do que nos importa nós sentarmos aqui por 1 hora, nós três, com algum tempo antes de estudo e de meditação, para não falar coisas que não estejam de acordo com a doutrina espírita, e as pessoas também desprenderem o tempo dela nos ouvindo, sem que isso tenha nenhum resultado prático. Esse resultado é imprescindível que ele tenha ação prática sobre nós, sobre o que nós somos, sobre o que vivemos, né? Não é milagre, né? Eu hoje sou aquela pessoa mentirosa, rancorosa, viciosa, etc. e tal, e amanhã eu sou o Paulo de Tarso quando já estava pregando plenamente, falando que o Cristo vivia nele. Tá certo? Não é isso, mas é uma jornada que nós temos que fazer apoiado nessas informações que nos fazem caminhar com segurança, mesmo que titubeando ainda, mesmo que tropeçando, caindo, arranhando o joelho, mas a gente e as palmas das mãos quando nos apoiamos no chão, porque caímos, nos levantamos com dificuldade, mas continuamos a nossa jornada, como trôpegos, né, ainda puxando um pouco o pé, mas indo em frente. O Chico, ele para nós, os espíritas, é uma referência sem igual. E nós costumamos dizer que o Chico é aquele que nasceu homem e morreu anjo. Ele sempre dizia que ele era um verme, mas era um verme que caminhava sempre para a frente. Constantemente, todo dia, caminhava para a frente. Isso, para ele, é em função de toda a informação que ele recebeu do mundo espiritual. E nós, com essa informação em nossas mãos, é fundamental que a gente comece a caminhar para frente, mesmo que lentamente, mas não caminhar para os lados e nem ficar estagnado, mas ir aos poucos para frente, até aquele dia. É isso. Chico sempre nos dando muitas lições nas suas frases mais singelas, né? Tem uma frase dele que eu gosto muito, que é muito conhecida, que é aquela que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora, né? E eu acho que é isso aí que você falou, somado com o que a Carol disse, é caminhar em frente, né? É aliar nosso pensamento, a nossa vontade, baseado nesses conhecimentos, que é isso que a gente faz aqui toda semana, né? A gente também aprende, vocês também têm a oportunidade de conversar um pouco sobre a doutrina espírita,
E acho que é isso por hoje. Vamos nos despedir. Carol, quer falar alguma coisa? Eu acho que é essa a mensagem, né? De não desistir. Hoje pode ser que eu não andei para frente, mas eu também não andei para trás. Aí depois de amanhã, opa, e agora? E hoje? Hoje é um dia novo. Percebe como é importante essa esperança, essa fé, né? E cada dia a gente poder dominar essa nossa vontade, esses nossos pensamentos, para que a gente possa tomar a rédea, né? Então, eu só agradeço, porque para quem está aí nos assistindo, é um estudo, é um estudo. Mas mais importante do que esse estudo é essa conexão, né? É engraçado como a gente... A Rambonete já caiu de novo. É A engraçado, conexão hoje... mas por mais que tenha, né, não é só o estudo. Quem sente essa energia junto, quem está conosco, nos acompanhando, consegue perceber que os espíritos que estão conosco, que nos ajudam, estão em todas as partes. Estão comigo, estão com a Bruna, estão com o Nerges, estão com vocês. Né? Está com você aí na sua casa, para poder levar com um pouquinho de paz, um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança. Eu acho que o nosso estudo tem essa característica também. Não vou nem falar que é um complemento, né? Mas é que o estudo tem essa característica da gente estudar e poder nos ajudar e ajudar também quem está em nossa volta. É isso aí, porque ele eleva o nosso pensamento, né? Um pensamento em comum. Então, olha, agradecemos a presença de cada um de vocês, a participação de vocês e nos despedimos. Vou só lembrar que semana que vem vamos continuar falando sobre a forma e a ubiquidade dos espíritos e também temos um assunto novo que será o perispírito, tá? Contamos com a presença de vocês. Muito obrigada. Boanerges, deixo você com a prece final. Tá bom. Então, vamos aproveitando este momento de elevação, de sentimentos, de pensamentos, e com tanta informação para nós a respeito da vida, a respeito do mundo material, a respeito do mundo espiritual, de toda essa relação entre nós, os humanos, e os espíritos, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso mestre querido, num esforço de colocar aos pés dele o nosso profundo agradecimento por essa oportunidade sem igual de podermos conviver no seio da doutrina espírita, absorvendo alguns de seus conhecimentos e de suas informações, e num esforço gritante de desenvolver em nós esses valores que eles nos provoca a desenvolver. Que esta doutrina maravilhosa nos provoca a desenvolver em nós, mesmo com todas as nossas fraquezas e limitações, mesmo voltando a errar de quando em quando, mas sabendo da misericórdia infinita de nosso Pai, nos ajoelhamos diante dele como filhos profundamente agradecidos de seu amor e lhe dizemos de todo o nosso ser: obrigado, Pai, por tudo que tu tens nos concedido até agora. E que teu amor envolva todos nós e todas as tuas criaturas. Que assim seja.